Olá, boa tarde. Então, eu estou passando aqui para falar um pouco sobre essa questão da vulnerabilidade, né? Eu coloquei essa sondagem no nosso grupo, né, do Teatro da Consciência. Aliás, qualquer um que esteja ouvindo esse áudio é convidado e é bem-vindo ao grupo. Enfim, para mim é muito interessante falar sobre vulnerabilidade, né? Porque a primeira coisa que me vem na mente, né, assim, digamos assim, quando eu penso em estar vulnerável, me sentir vulnerável, por vários motivos, né? A gente se sente vulnerável, por exemplo, quando a gente está doente, a gente se sente bastante vulnerável, né? A gente se sente vulnerável, por exemplo, quando a gente tem sentimentos por outras pessoas, né? Por exemplo, tem pessoas que se sentem muito vulneráveis quando se sentem apaixonadas por outras pessoas, né? Ah, a gente se sente muito vulnerável por vários motivos, né? A vulnerabilidade, por exemplo, de admitir emoções que não são perfeitas, que não são positivas, né? É muito difícil para a gente. Eu costumo sempre falar muito de Jesus, porque ele é uma figura que representa um exemplo do mais elevado que o mundo, na minha opinião, já teve sobre o amor, sobre a verdade, sobre a humildade, né? Porque eu acho que a vulnerabilidade e a humildade, elas estão muito ligadas uma na outra, né? E ao mesmo tempo, é, a vulnerabilidade tem uma grande escritora, professora, a Brené Brown, que tem até um livro que fala sobre isso, né? Ela dá palestras sobre isso, sobre o poder da vulnerabilidade, que é o poder da gente aceitar as coisas como elas são, sem ficar imaginando que o mundo todo é perfeito e a gente é pequeno, entendeu? Porque eu acho que o grande medo de admitir vulnerabilidade, admitir quando eu estou triste, admitir quando eu estou chateado porque eu ouvi uma coisa que eu não gostei, admitir minha raiva, admitir meu medo, admitir tristeza, admitir preocupação, admitir paixão, admitir fraqueza física, fraqueza emocional, admitir impotência, por exemplo, né? Quando a gente simplesmente não pode, não tem capacidade, não consegue realizar uma coisa. Não porque nos falte qualificações, e sim porque muitas vezes vai se esbarrar em limites, né? Tem coisas que a gente não é capaz de fazer por conta dos limites naturais que a mente humana tem e porque nem todo mundo pode fazer tudo, né? A macieira não pode dar banana. A função dela não é dar banana, a função dela é dar maçã, né? Tem pessoas que nasceram para costurar, não nasceram para fazer engenharia. Tem pessoas que nasceram para medicina, não nasceram para direito. Enfim, existem milhões de exemplos e envolve também a aceitação de limite, a questão da vulnerabilidade, na minha opinião. Aceitar eu quando eu costumo dizer a minha mente, né? Porque é um processo no qual eu já estou envolvida há algum tempo, a desidentificação do que sou eu, do que é os conteúdos da mente, entendeu? Porque a nossa mente, né? Ela é um instrumento e a gente usa esse instrumento para atuar no mundo, para viver no mundo, né? Para servir no mundo, porque eu não diria, né? Para justamente estar a serviço desse mundo, desse mundão aí, né? Então, vulnerabilidade, muitas vezes assumir vulnerabilidade, vergonha, né? Essa coisa toda de ter vergonha, às vezes, de se expor, vergonha e medo de errar em público, vergonha do que os outros vão pensar. Isso tudo é fantasia da mente, entendeu? A mente, ela fantasia de que a gente é pequeno e que o mundo todo é grande, que as pessoas todas são perfeitas e a gente que não. Então a gente tem que esconder as nossas imperfeições, senão os outros vão julgar a gente. E na verdade, o único que julga é a gente mesmo, ou melhor dizendo, a nossa própria mente. Na verdade, o que acontece é o contrário. Quando a gente consegue admitir vulnerabilidade, é como se a gente pudesse admitir imperfeição, entendeu? Você vê a ideia não, você vê na história, a história, a passagem de Jesus, né? Quando ele entra
na sinagoga batendo, chicoteando, porque estavam fazendo escambo, porque estavam negociando dentro de um lugar sagrado. Então ele entrou lá furioso, batendo, fazendo. Você nota, inclusive até o próprio Osho fala assim, né? Quando ele cita essa passagem, ele cita, né, que era o chicote na mão do amor, né? Era o amor batendo, porque tinha que acontecer aquilo para as pessoas terem consciência, né? Naquele momento, a única coisa que traria consciência para aquelas pessoas era uma atitude mesmo agressiva, e foi o que Jesus fez, e nem por isso ele deixou de ser o símbolo maior do amor humano, né? Mas ele dá outros exemplos, ele dá muito bons exemplos. Por exemplo, quando ele ficou 40 dias no deserto também, e sentiu muito medo e foi perturbado pelo diabo. E pronto, enquanto entregou a cruz para outra pessoa carregar para ele, porque ele não aguentava. Várias passagens, né, na vida dele, que para mim são exemplo de humildade, de aceitação. Não é a vulnerabilidade, para mim, está muito ligada a isso, entendeu? A gente aceitar esse lado humano que sempre vai ser imperfeito. Agora, aceitar não significa sucumbir, né? Eu acho que é diferente. Aceitar é simplesmente ficar presente, é dizer, bom, é o que tá se passando, entendeu? Então, se eu tô triste, eu tô triste. Se eu tô com medo, eu tô com medo. Eu observo a emoção como se ela fosse uma nuvem passando. Ela passa e ela vai embora. Ela vem, ela passa, ela vai embora. Agora, tem que haver um treinamento mental. A gente tem que treinar nossa mente, tem que treinar nosso entendimento para isso. Porque senão a gente quer fugir, quer se esconder, quer se fechar, acha que é um momento que ninguém pode ver, porque senão os outros vão julgar, porque acha que é feio, está vulnerável. Então eu acho que tem um mal-entendido na nossa cultura humana geral, né? Não é uma cultura específica de um país, eu acho que é mesmo da nossa humanidade, tem um mal-entendimento sobre isso, sobre ser perfeito e sobre esconder os defeitos, esconder aquilo que está errado, entendeu? Porque senão a gente vai ser apontado. Porque parece que a gente aprendeu desde pequeno que a gente tinha que esconder, sabe? Tinha que esconder. Ontem, por exemplo, anteontem, a minha filha estava falando sobre o meu netinho. Meu neto, ele é explosivo, sabe? Ele tem muito essa coisa de explodir. E ele entrou para a escola agora e às vezes ele dá uns chiliques, assim, né? Quando as coisas não acontecem quando ele quer. E aí, claro que a professora começou a tentar educá-lo, né, no sentido dele se controlar, porque não podia fazer daquela maneira, aquela coisa toda. E aí ele passado um tempo, ele ficou doente. E aí eu estava falando para minha filha, e me tocou muito fundo no coração, assim, isso, porque eu falei para ela, olha, existe uma maneira, né, pelo menos é isso que eu postulo, é isso que eu acredito, é com isso que eu trabalho, é com isso que eu olho, que eu tento colocar para as pessoas. É assim, as emoções a gente não pode fazer mal para os outros nem para a gente mesmo. É para fora e para dentro. Tem um caminho no meio aqui. E qual é o caminho no meio? Primeiro é a aceitação, né? Primeiro é aceitar, ela está aqui. Segundo, é entender que se ela está aqui, ela é minha. Então não tem que jogar em cima de ninguém, porque não é de ninguém. Se alguém despertou, ok, alguém despertou, mas está em mim, então está comigo. Então, como é que eu faço para ela não se voltar contra mim? Não é? Porque pode virar doença, tem muita gente que fica doente por causa disso, né? Então, como fazer? Expressar. Primeiro tem que detectar, né? Porque a mente ela quer esconder. Se eu sou uma boa pessoa, eu não posso ter sentimentos ruins. Ora, gente, ninguém é mal porque tem sentimentos ruins. Isso faz parte daquilo que a gente veio depurar como ser humano, entendeu? E quanto mais a gente aceita e depura, mais a gente se livra de peso nas costas, de doença e de situações que ficam se repetindo. Então, o poder de aceitar a vulnerabilidade, né, que até é um tema do livro da Brené Brown, o poder da vulnerabilidade, o poder de se aceitar humano, o poder de se aceitar imperfeito, o poder de se render, né, o poder de se mostrar ser humano de verdade, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, adulto e maduro o suficiente para lidar, para assumir sua vulnerabilidade, para assumir sua raiva, assumir sua tristeza, assumir seu medo. Assumir os conteúdos da mente sem se identificar com esses conteúdos. Os conteúdos estão lá,
mas a gente pode e deve se treinar para se desidentificar desses conteúdos, entendeu? Permitir que eles aconteçam, ficar presente, aceitá-los, fazer o que é, eles estão aí, entendeu? Não jogar em cima de ninguém, mas também não deixar com que eles se voltem contra a gente, sabe? Muitas vezes eu até falei para minha filha expressar, muitas vezes escrever, muitas vezes gravar, muitas vezes fazer ações físicas, gestos físicos, fazer autoexpressão em casa, sabe? Muitas vezes falar para o vento. Tem várias coisas que se podem fazer para a gente poder expressar, né, a vulnerabilidade. Claro que dependendo do que seja, tem caminhos diferentes, mas acima de tudo ficar presente, né? Com a confiança em Deus, com uma grande confiança no divino, no sagrado, sabe? Entregando para Deus, entregando para o sagrado, entregando para o divino essa dificuldade humana que a gente veio aqui aprender a aceitar, admitir e transcender. Essa é a minha opinião, tá, gente? Um beijinho para vocês. Tenham um bom dia. Um dia de luz, um dia de paz, um dia de muito amor próprio, porque eu sinto que aceitar essas coisas, essas embronhas, essas coisas humanas, né, faz a gente se aproximar mais da gente, faz a gente finalmente, sabe, acolher o amor dentro do nosso coração. É basicamente isso que eu queria dizer. Tchau, tchau.